me chamo Genival e vou contar para vocês a história da pior noite da minha vida, quando tive o azar de ver com meus próprios olhos a fera que o povo chama de lobisomem. Foi no ano de 1971. Eu trabalhava de fotógrafo e fazia quadros no sertão nordestino. Eu sempre estava viajando de cidade em cidade e por pequenos povoados, oferecendo meus serviços. Então um dia eu cheguei em um povoado chamado Pedra Branca, no estado do Ceará. Era por volta das 5 horas da tarde e estava a umas 3 horas da cidade mais próxima. Então resolvi ficar e dormir naquele povoado. Eu tinha um jipe, daqueles bem antigos, e sempre que eu estava longe de casa, dormia dentro dele. Então eu parei o jipe em frente à igreja do povoado, onde também tinha uma pracinha. Tinha também alguns velhos que jogavam dominó, então resolvi ir até onde os velhos estavam e perguntar se tinha algum lugar que vendesse comida, pois, pois eu tinha saído bem cedo de casa e só tinha tomado café. Chegando onde eles estavam, perguntei se ali tinha algum restaurante. Então um dos velhos falou: tem um lugar no final desta rua, chama-se Bodega de Dona Rosinha. Então agradeci e já ia saindo, quando o velho falou: você não é dessa região, pois nunca te vi por aqui. Então falei para ele sobre o meu trabalho. Aí ele perguntou: então você só está de passagem? E eu respondi: sim, só estou de passagem. E o velho falou: se eu fosse você, não demoraria muito aqui. Então eu respondi: eu estou pensando em dormir aqui, pois estou cansado e longe de casa, e não gosto de dirigir à noite por essas estradas. Então ele me perguntou: e onde você vai dormir? E eu falei: no meu carro. Então o velho olhou para mim com a cara muito feia e respondeu: se eu fosse você, iria embora antes do escurecer. Mas eu não dei ouvidos ao Senhor, pois eu estava com tanta fome que estava até com uma dor no pé da barriga. Então saí caminhando e olhando as casinhas do povoado, e percebi que todas elas tinham grades grossas, tanto nas portas quanto nas janelas, e também algumas marcas nas paredes, mas não dei atenção e continuei a procurar o restaurante. Chegando na bodega de Dona Rosinha, encontrei uma senhora simpática. Logo me perguntou o que eu precisava. Então perguntei se ela vendia comida, e ela respondeu: só almoço. Então eu expliquei para ela que não tinha comido nada o dia inteiro, e ela falou: eu já ia fechar a bodega, mas entre que eu tenho uma buchada de bode lá atrás e vou esquentar para você. Então Dona Rosinha entrou lá para dentro e eu sentei em uma mesinha que tinha do lado do balcão. E rapidamente ela já estava de volta com um prato de arroz com buchada, colocando sobre a mesa e perguntando qual era meu nome. Eu rapidamente falei: eu me chamo Genival. Foi quando ela falou: coma depressa, pois eu tenho que fechar a bodega, pois já está escurecendo. Então eu perguntei: por que tanta pressa? Mas ela não falou nada, e eu perguntei mais uma vez: qual o problema desse lugar? Por que as pessoas são tão estranhas? Então ela falou: aqui depois que escurece, não se pode estar fora de casa. E eu perguntei por quê. Dona Rosinha então respondeu: você reparou nas portas e nas janelas? E eu falei: sim, todas têm grades, porque aqui todas as noites passa um animal feio e feroz que tenta entrar dentro das casas há muitos anos. Esse demônio vem trazendo medo a este povoado. Eu não acreditei em nenhuma palavra que Dona Rosinha tinha falado e pensei comigo mesmo: Dona Rosinha não deve bater bem das ideias. Então terminei a comida, paguei e já ia saindo, quando Dona Rosinha perguntou se eu ia ficar em alguma casa ou estava indo embora. E eu falei: não, eu vou dormir no meu carro.
mesmo. Ele está lá fora, em frente à igreja. Então Dona Rosinha falou: se eu fosse você, iria embora, não dormiria na rua. Então eu falei: já dormi muitas noites por esse sertão, dentro do meu carro, e nunca vi nem ouvi nada. Então ela falou: você é quem sabe. Aí eu comecei a voltar para onde estava meu carro. O sol já tinha se escondido e não tinha mais ninguém nas ruas do povoado. Todos já estavam trancados dentro das suas casas. Quando eu cheguei na frente da igreja, o padre estava fechando a porta da igreja. Então me aproximei e perguntei, porque o povo já estava todo trancado naquela hora. E rapidamente ele falou: meu rapaz, me desculpe, mas já era para mim estar na minha casa. Aqui não é um lugar que se pode andar pelas ruas à noite. Então ele falou: vá para casa. Então eu respondi: eu não vou embora, vou dormir naquele carro hoje e quero ver o que é isso que passa aqui nesse povoado. Então o padre falou: eu estou vendo que você está decidido em ver o próprio demônio. Você é quem sabe. Eu vou deixar uma das janelas da igreja só encostadas. Se você precisar, pode entrar e passar a noite na igreja. Agora eu tenho que ir embora. Boa noite. Então o padre entrou em uma casinha que ficava do lado da igreja e eu fui até meu carro e sentei dentro. Eu tinha um revólver que sempre levava comigo. Se aparecesse alguma coisa, eu teria como me proteger. Quando foi por volta das 11h30, eu vi uma pessoa sair de uma das casas e caminhar, mas não deu para ver quem era, pois estava bem escuro e naquele povoado não tinha luz elétrica. A luz que tinha era de um gerador a diesel que tinha sido desligado por volta das 9 horas. Então eu vi uma pessoa passar do lado da igreja e ir para a parte de trás. Quando o sino da igreja bateu à meia-noite, eu ouvi um uivo, como se fosse um cachorro, mas era muito mais alto. Foi quando eu vi aquele cão negro cheio de pelos vindo do mesmo lugar que a pessoa tinha ido. Então o demônio começou a descer a rua e tentar entrar dentro das casas. Eu segurava minha arma, mas não tinha coragem de me mexer. Apenas fiquei quieto e rezava para que aquele bicho não viesse até meu carro. Então pensei, eu vou até a igreja, lá eu vou ficar mais seguro do que aqui. Então saí devagar, quase me arrastando no chão, e consegui entrar na igreja, sem que o demônio me visse. E o resto da noite eu vi aquele demônio dar uivos e correr, todo o povoado tentando entrar nas casas. Era como se ele fizesse aquilo para se divertir. Parecia que estava gostando. Então, quando o primeiro galo cantou, eu vi o demônio correr para fora do povoado. E quando eu vi os primeiros raios de sol, saí da igreja, peguei o carro e estava indo embora daquele lugar. Foi quando eu vi um dos velhos que tinha conversado comigo, saindo de dentro dos matos. Passei por ele, mas não falei nada e só continuei meu caminho. Nunca mais voltei naquele lugar. Hoje eu sei que a noite pode esconder muitos mistérios. Boa noite.